Seja muito bem-vindo. Estamos aqui em mais um Anete Responde. E a pergunta de hoje é da Davina do Carmo. Como faço para sentir amor pelas pessoas que não são do meu meio? É uma pergunta fantástica, Davina, porque nós podemos desenvolver vários questionamentos interessantes. Primeiro, amar alguém que não é do meu meio. Vou colocar isso como amar alguém que eu não conheço, com quem eu não me relaciono intimamente, uma pessoa comum. Isso vai depender da definição que você dá a amor. E eu acho que esse é o maior problema da comunicação. Duas palavrinhas chamadas conceito e definição. O que é conceito? Conceito é o que você acha que alguma coisa é e você pode achar o que você quiser. Eu acho que amor é isso, eu acho que isso é aquilo, então você tem esse direito. Porém, quando você vai se comunicar com outra pessoa, nós temos que ter algo em que se basear para estabelecermos um diálogo. Então entra uma outra palavra chamada definição. Então, conceito é o que você acha que alguma coisa é, uma coisa geral. Definir é dizer isso de tal maneira que a coisa não se confunda com outra. Então, você vai dar uma série de valores, uma série de limites ao seu conceito para que nós possamos ter um lugar comum para conversar. Então, você vai dizer de tal maneira que não haja confusão. E como seria essa confusão? Nós começamos a discutir, eu gosto muito de manga, não, eu odeio, e começa uma intensa discussão, bastante emotiva, sobre a manga ser boa ou ruim. Sendo que eu estou falando da fruta e você está falando de manga de camisa. Ou seja, essa discussão tem alguma possibilidade de produzir algum resultado útil? Não, porque estamos falando de coisas totalmente distintas. E por que isso aconteceu? Porque não atentamos para aquelas duas palavrinhas, conceito e definição. Então, o conceito é uma coisa que você estabelece geral, você pode achar o que quiser sobre qualquer coisa, porém no momento em que vamos conversar, nós queremos chegar a uma ideia comum, é necessário definir esse conceito. Então, de que tipo de amor você está falando? É o amor da humanidade? É o amor romântico? Porque a pessoa pode pensar de várias maneiras. Eu amo fulano. Você está dizendo que gosta muito da música que ele toca e o outro achou que você está apaixonado. É a mesma coisa? Não. Então, ele está entendendo que existe amor romântico e você que é uma admiração sincera. Então, o que é amor? Então, com relação a amar as pessoas que não são do meu meio, que eu não conheço, então eu vou achar que você está trabalhando com um conceito que, na minha opinião, não é exatamente amor, e sim bondade. Bondade e amor são a mesma coisa? Você vai encontrar algumas pessoas que dizem que para haver bondade tem que haver amor. Alguns dizem que pode haver amor sem haver bondade e que são coisas diferentes. Ou seja, você vai encontrar colocações diferentes. Então, para responder a sua pergunta, eu vou começar definindo o que eu penso com relação à palavra amor e qual seria o conceito que eu vou trabalhar na minha resposta. Como vocês me conhecem um pouco, eu sou extremamente pragmática, tenho uma tendência a ser mais concreta, ou mesmo para algumas pessoas até mecanicista, tá? Existe uma pesquisa que eu já comentei aqui sobre a bondade, lembra? E falando que a bondade é algo natural do ser humano. Então, o pesquisador, inclusive, fez conferências em organizações internacionais falando da importância de nós trabalharmos essa característica natural do ser humano. E aí a pessoa tem aquele cepticismo, bondade, característica natural do ser humano, isso é um absurdo. Você vai então citar Thomas Hobbes, que diz que o homem é o lobo do homem, que o homem é isso, que o homem é aquilo, e todas aquelas colocações. Ele é um cientista e ele apresentou uma justificativa para sua abordagem. Aquele que é religioso, dificilmente, se nós somos produtos de Deus, dificilmente nós teríamos esse estigma tão definitivo. Mas vamos àquela definição que veio do cientista. Ele estava estudando, a área dele era expressividade genética, ele teve um problema de saúde e utilizou-se da meditação para trabalhar esse problema.
E a partir daí ele começou a pesquisar o assunto. Eu sei que aquilo cresceu, mas o que interessa é o seguinte: ele percebeu que a meditação alterava comportamentos orgânicos. Mas isso evoluiu para outras características. Enquanto ele pesquisava isso, ele recebeu o desafio de pesquisar determinadas coisas que as pessoas normalmente não pesquisam. As pessoas pesquisam, por exemplo, a depressão, a tristeza, o ciúme, a inveja, a vaidade, uma série de coisas. E aí o Dalai Lama questionou a esse pesquisador: por que você não pesquisa o amor, a bondade, a ternura, a gentileza? Por que vocês só pesquisam as coisas ruins? Ele achou o questionamento interessante e ele voltou assim: mas deve ter pesquisa sobre isso, eu só não conheço. E ele foi buscar então pesquisas em torno da gentileza, da bondade, disso e aquilo, e curiosamente não encontrou. E ele resolveu ir na biblioteca do Congresso, onde você tem um banco de pesquisas, tanto pesquisas, projetos de pesquisa, pesquisas que não foram realizadas, como pesquisas já feitas. E o administrador era conhecido e ele de gentileza, eu estou procurando pesquisas em torno da gentileza, ternura e bondade. Foram essas 3 palavras. Gentileza, ternura e bondade. Aí ele disse: olha, eu acho que você não tem, você não quer. Aí ele falou não, sobre esse assunto especificamente. Então ele foi, pesquisou e disse: olha, de antemão digo que não tem. Como assim de antemão? Não tem, porque essas coisas não existem. Como assim essas coisas não existem? Você está procurando em que área? Não, estou procurando em neurociência, na área médicas. Não. Se você quiser em psicologia, sociologia, você pode encontrar. Não existem pesquisas na área de neurociência ou medicina? Não. Por quê? Porque esses são fatores sociais. Não existem. Como assim? São condicionamentos de sociedade. Não existe a bondade. A bondade é uma questão. Ele discordou, mas insistiu. Bom, haviam pesquisas, sim, sobre gentileza, ternura e bondade na área de sociologia, ou em fenômenos psicológicos, ou respostas sociais, mas não em neurociência ou em medicina. Por quê? Porque a sociologia, ou a psicologia social, ou áreas correlatas, pesquisam comportamentos adquiridos no convívio social, ou seja, algumas coisas que existem, mas que são fruto da nossa relação com outras pessoas. O que é que a neurociência ou a medicina estudam? O efeito dessas coisas no cérebro ou coisas que nascem com você. Por exemplo, fatores hereditários, no caso dele era um geneticista, coisas que estão dentro de você, fatores genéticos, comportamentos adquiridos por vias biológicas. Então, por exemplo, alguns animais nascem sabendo fazer certas coisas, então não foi um comportamento que eles adquiriram no convívio social, eles nasceram assim, então é fruto do seu material genético, isso que seria um comportamento de origem biológica. Ele tinha certeza absoluta que é uma característica humana, que não é um produto do convívio social ou uma criação. Ele ficou tão perplexo que ele resolveu estudar este fenômeno. 3 coisas: gentileza, ternura e bondade. Mas como é que vou estabelecer essa pesquisa? O que eu vou fazer para pesquisar esse assunto? Porque era uma coisa complicada. E ele percebeu que muitos dos seus colegas não acreditavam que isso existia. Como assim? Eles acreditavam, por exemplo, você é gentil para obter determinados favores. Que o amor, mesmo o amor romântico, a bondade, eram fruto, por exemplo, da necessidade de aceitação. Então, você seguia determinada religiosidade, queria ser aceito por um grupo, você praticava certos comportamentos para obter determinados resultados, que na verdade era uma questão de recompensa. Se a recompensa fosse válida, você praticaria aquilo. Ou seja, você passa a fazer as coisas de determinada maneira por pressão do grupo social em que você está. Isso que seria um comportamento adquirido socialmente. Mas o que seria algo que está em você? Que independente do convívio social, você iria desenvolver determinados comportamentos que já faziam parte de você. Bom, como é que eu vou pesquisar isso?
E ele percebeu, os colegas também não, e ele teve uma certa dificuldade em desenvolver a metodologia. Então o primeiro passo é, vamos definir essas palavras para saber exatamente o que vamos pesquisar. Então ele definiu da seguinte maneira: o que seria a ternura? Tá? É o impulso natural. Essa era a proposta de pesquisa. É o impulso natural de auxiliar ou diminuir o sofrimento de alguém que você gosta. Então, tem alguém que você gosta, que você aprecia, que você tem uma relação, e surge em você o impulso de auxiliar, colaborar ou diminuir o sofrimento desta pessoa. Então, está relacionado com pessoas que você gosta. Ou, vamos colocar, que você ama. Gentileza é o impulso de auxiliar ou minorar o sofrimento de um estranho. Então, é uma pessoa que você não conhece e você tem esse impulso. Como assim? Você está na rua, uma pessoa derruba um pacote. O impulso de ajudar a pessoa com o pacote. Isso seria gentileza. É uma pessoa estranha com quem você não se relaciona e você teve um impulso de ajudar ou minorar o sofrimento. Tá? Algumas pessoas dizem assim, mas isso é fruto da empatia. Fruto da. A gentileza é esse ato de cooperação ou de minorar o sofrimento que você tem para com alguém com quem você não tem relações afetivas ou emocionais. E o que seria a bondade? A bondade é o impulso de auxiliar ou de minorar o sofrimento de alguém que você não gosta. Entendeu a diferença? Então, o impulso de auxílio ou minorar o sofrimento com alguém que você gosta, com alguém com quem você é indiferente e com alguém que você não gosta. E ele caracterizou essas 3 respostas comportamentais como ternura, gentileza e bondade. Bom, agora vamos analisar o ser humano. Ele precisava demonstrar que essas características existiam sem pressão de um convívio social. Logo, ele resolveu então pegar como espaço de pesquisa crianças que não tiveram ainda um intenso convívio social, ou seja, crianças que ainda não estavam indo à escola, que é quando você começa a adquirir uma quantidade enorme de comportamentos frutos da questão socialmente aceita. Mas a família? A família tem também, mas muitos dos comportamentos familiares são fruto direto do processo instintivo. Mas mesmo assim, ele ia pegar um espaço grande de crianças e tentar uma série de técnicas para eliminar o que seria um comportamento aprendido. E ele estabeleceu uma ideia bem interessante. Então vamos ver. Olha só, essa pesquisa foi realizada, está disponível. Então, se você não concorda com metodologia, você desenvolva seu próprio método de pesquisa. Várias pessoas fizeram e ela já foi publicada com grande sucesso, ok? Mas voltando. Sim, qual o nome do cientista? Richard Davidson. Mas, o que ele fez? Ele pegou crianças, então ele estabeleceu crianças que ainda não estavam falando e pegou várias faixas etárias e a seguinte situação. Ele ia colocar a criança numa situação problema. A sua mãe, a pessoa que ele amava, tá? Ia ficar numa sala e o pesquisador ia falar com a criança. Nossa, mamãe está sofrendo. Mamãe está sentindo muita dor. Ia criar na criança aquela situação. E a mãe deveria, na outra sala, demonstrar este sofrimento. Então, é como se tivesse uma janela e ela deveria demonstrar este sofrimento. E ele queria ver qual seria a resposta da criança. E olha que coisa interessante. Toda vez que a criança era confrontada, olha só, desde bebês, que ainda não falavam, até crianças de até mais ou menos 3 ou 4 anos de idade, a resposta automática das crianças para o sofrimento de sua mãe, ou do seu pai, ou da pessoa que ela amava, da avó. Eles pegaram várias figuras diferentes com quem a criança... Primeiro, ele questionava, você gosta? Quem que você gosta mais? Ele fazia uma série de questionamentos para saber a pessoa que a criança gostava, porque às vezes você tem a convivência e não tem essa afetividade. Então, no momento em que ele estabelecia a afetividade principal da criança,
ele criava essa situação de sofrimento, de dificuldade. E analisava o comportamento da criança de diversas maneiras, tá? O que ele percebeu? Que o impulso automático da criança diante do sofrimento ou da dificuldade de alguém que ela ama é ajudar ou minorar o sofrimento. Então, quando ele via a mãe que estava chorando ou apresentando dor, ele ia e oferecia uma guloseima. Então, o pesquisador dava para ela alguma coisa e ela ia lá e oferecia para a pessoa que estava sofrendo, a mãe. Tentava acarinhar, tentava abraçar, diminuir o sofrimento. A criança largava o que estava fazendo em várias circunstâncias, então ele falava que a mãe estava... E ele aparentemente não tinha manifestado, mas no momento em que a mãe mostrava isso, a criança automaticamente largava o que estava fazendo e ia lá. E isso aconteceu todas as vezes. Porém, olha que coisa interessante. Normalmente nós não aceitamos a colaboração das crianças, mas isso é outra coisa, tá? Ele viu que aceitar essa colaboração ou estimular essa resposta da criança é algo importante para você desenvolver alguma coisa que já existe nela. E ao contrário do que nós imaginamos, você nasce com esse impulso de minorar o sofrimento e ajudar aqueles que você gosta. Mas normalmente, esse não é o papel da criança. Então você esconde da criança qualquer expressão de sofrimento ou de necessidade e não estimula essa característica natural. Então ela cresce sem tomar conhecimento do sofrimento, que não é o seu papel. Mas continuando. Eles começaram a analisar e a resposta natural da criança é ser cooperativa ou tentar diminuir o sofrimento daqueles que ela ama. Aí, depois de estabelecer essa resposta em vários espaços, isso acontece, é natural da criança esse impulso, e você diga assim, é natural do ser humano esse impulso, ele passou para um outro nível. Ele pegou um grupo de mães e resolveu que as crianças deveriam ser treinadas nessa colaboração. Então, ajudar a mãe está sofrendo, a mãe está doente, precisa da colaboração. E estimularam bastante a criança a fazer isso. Olha que coisa interessante. Eles, então, tinha algumas pessoas, tudo isso organizado. A criança estava num determinado ambiente e essa pessoa derrubava alguma coisa ou ela tropeçava e fingia se machucar. Olha que interessante. As crianças, em inúmeros casos, elas iam ajudar o estranho, tá? As crianças bem pequenas. Depois de um tempo, esse não funcionava com crianças mais velhas, que o medo do estranho foi estabelecido. Mas era uma pessoa que passava ali, ela tinha um conhecimento, mas não tinha uma relação afetiva. Ela tinha o impulso de ajudar. Mas ele percebeu que não era algo geral. As crianças que colaboravam mais com os pais, com a pessoa que ela amava, então que eram estimuladas a esse tipo de cooperação com relação àqueles que ela gostava, passavam a serem mais sensíveis ao sofrimento e à dificuldade de estranhos. Então, quanto maior a oportunidade que a criança tem de exercitar a ternura, que é o ato de ajudar ou minorar o sofrimento de quem ela gosta, mais gentis elas se tornavam. Por quê? Porque a gentileza é uma extrapolação da ternura. Então, quando você estimula a ternura natural da criança e permite que ela se expresse, ela começa a desenvolver um outro aspecto desta natureza, da ternura, que é a gentileza. A gentileza é o ato de auxiliar ou minorar o sofrimento para com um estranho. Então, eles criavam várias circunstâncias e eles notaram que havia um aumento gradativo da percepção do sofrimento de outrem, quanto mais a criança era levada a expressar a ternura. Então, a ternura gera a gentileza. Mas olha que interessante. Eles pegaram então essas crianças que tinham esse impulso de gentileza e começaram a estimular isso. Criar oportunidades para a criança auxiliar pessoas em várias circunstâncias. Tudo isso num ambiente controlado, eles criavam dificuldade em diversos ambientes para a criança colaborar. E agradeciam a criança, estimulavam positivamente o ato de gentileza. Algo muito estranho aconteceu. Então, as crianças que eram amplamente estimuladas,
e elogiadas pelos atos de gentileza, tiveram uma alteração de comportamento que outras crianças que não tiveram esse desenvolvimento ou esse treinamento não tiveram. É aí que a coisa fica muito forte, muito significativa. As crianças que foram sistematicamente estimuladas a expressar ternura e gentileza, num determinado momento da pesquisa, eles pegaram um participante e ele deveria se tornar um adversário da criança. Então, era um voluntário da pesquisa que iria implicar com a criança. Então, sempre que a mãe estivesse olhando, ele ia criar um mal-estar, ser um inimigo, tá? Entendo? Antipatizar, antagonizar, para que a criança desenvolvesse por esse personagem uma antipatia. Então, existem aqueles que você gosta, aqueles que você é indiferente e existem aqueles que você não gosta. É algo natural. E a criança expressa isso com bastante expressividade. Eu gosto de fulano, não sei, e eu não gosto de cicrano. Então, eles criaram um personagem para antagonizar a criança e em diversas oportunidades ele expressou isso para que a criança desenvolvesse a antipatia. Bom, nesse momento da pesquisa, eles fizeram a seguinte coisa. Colocaram esse personagem, que era um antagonista da criança, numa situação difícil, de dificuldade. E analisaram qual a resposta da criança à dificuldade do seu inimigo. E é aí que as coisas tomaram um rumo inesperado. As crianças que foram sistematicamente estimuladas a gestos de gentileza desenvolveram um comportamento diferente daquelas que não foram estimuladas à gentileza com relação aos inimigos. Então, as crianças que não foram estimuladas a gestos de gentileza, repetindo, o que é gentileza? É o ato de ajudar ou minorar o sofrimento de um estranho. Quando os seus inimigos tinham dificuldades, elas eram indiferentes ou observavam. Aquelas que foram condicionadas, tá, a trabalhar a gentileza, quando o inimigo entrava em dificuldades, elas ajudavam. Tinham um impulso de auxiliar ou diminuir o sofrimento. Qual o nome disso? O cientista chamou de bondade, que é o ato de auxiliar ou minorar o sofrimento de alguém que você não gosta. E a criança, quando foi questionada com relação a isso, você gosta de fulano? Não. Ele é muito chato, é muito desagradável, várias coisas que ele fez, isso e aquilo. Dependendo da idade da criança. Mas ele teve essa dificuldade? É que ele colocava lá para tropeçar, para derrubar o pacote, para não conseguir pegar alguma coisa? E você ajudou? Sim. Por quê? Porque ele precisava. Sim, mas você gosta de fulano? Não, não gosto de fulano. Ele é muito chato, isso e aquilo. Mas por que você ajudou ele então com o pacote? Porque o pacote dele caiu. E nenhuma das crianças entendia a pergunta. Que relação havia entre ela não gostar da pessoa e não ajudar na dificuldade? A criança entendia que ajudar alguém que precisa é algo normal a se fazer. É a coisa certa a se fazer. E isso não tem nenhuma relação com o fato de gostar ou não da pessoa. Porque se ela estiver precisando de ajuda, você ajuda. E nenhuma criança conseguia entender o questionamento. Por que você continua perguntando? Eu ajudei porque o pacote dele caiu. Eu ajudei porque ele estava chorando. Não, eu não gosto de fulano. Não. Por que você ajudou então? Porque ele precisa. O nome disso é bondade. Então, se você não eliminar esse talento que está no interior de todo ser humano, se você permitir que o ser humano expresse esse algo que está dentro dele, a evolução natural da ternura é a gentileza e daí a bondade. Então, os seres humanos nascem com o potencial de expressar ternura, gentileza e bondade. Mas o nosso processo social, o nosso processo educacional, limita a expressão de algo natural do ser humano. Então, o pesquisador Richard Davidson
demonstrou, através desse processo de pesquisa, que sim, os seres humanos nascem com um potencial incrível de expressar a bondade. E que se nós prestarmos atenção e trabalharmos esse talento, nós poderemos ter no futuro uma sociedade muito melhor do que nós temos hoje. E não é porque o homem seja algo ruim, mas é que o nosso processo de convivência e de educação elimina essas coisas maravilhosas que estão em nossa alma e criam uma distorção, algo bem antinatural, porque a nossa natureza genética é ser cooperativo, faz parte do nosso processo biológico. Então, não ser assim é que é antinatural e é fruto de pressões sociais estranhas, exóticas e muito pouco saudáveis que nós acabamos desenvolvendo. Então, o que é necessário para nós sermos bons? O que significa isso? Ajudar quando necessário, minorar o sofrimento quando necessário de qualquer pessoa, até daqueles com que nós não simpatizamos ou não gostamos. Para algumas pessoas, ajudar alguém que você não gosta é amor. Se você pensa assim, então não é tão difícil assim. Mas se, como eu, você acha que o amor é um processo individual em que você estabelece uma relação em outros níveis com uma pessoa, tá? Então, não, você vai amar pessoas com quem você se relaciona, mas não tem nenhuma relação ou não ser capaz de expressar o bem que há dentro de você com relação a todos. Então, se você entende que as pessoas boas são as que amam, então sim, todos os seres humanos são capazes de fazer isso, inclusive nós, se nós permitirmos que a nossa natureza possa se expressar. Então, como é que nós podemos então alterar tudo? A proposta de Richard Davidson é linda. Tem uma palestra, eu até nos jornais, ele diz assim: estimule a criança a expressar sua ternura. Desenvolva as possibilidades dela expressar essa ternura, porque a ternura evolui para a gentileza. E quando essa gentileza é recompensada, a gentileza normalmente, naturalmente, evolui para algo que nós achamos inexistente, que não faz parte da natureza, mas que sempre esteve lá, chamado bondade. Espero ter sido útil. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.